Bom dia! Para quem não me conhece, eu sou a filha mais velha dos vossos pastores. Eu já há 2 anos que não moro aqui e sempre que eu venho, a igreja está diferente. E não digo só das paredes ou da sala em si, mas as próprias pessoas são diferentes. E isso é muito lindo de saber, porque significa que a igreja é viva e a igreja está em crescimento. E pediram-me para compartilhar algo com vocês. E logo quando me pediram, eu lembrei-me do trabalho que eu fiz como conclusão da escola bíblica, que era sobre adoração. E foi um tema que Deus falou muito comigo nos últimos 2 anos. Mas na semana passada, o vosso pastor disse assim no culto: nós não andaremos mais rumo aos 300, nós agora andaremos rumo aos 600. E ele disse que andaremos rumo aos 600 porque os 300 são já uma realidade. E isso é uma fala de fé. Mas todos nós precisamos entrar na mesma fé que ele tem. E por isso hoje eu vou falar com vocês sobre fé. Que também é um tema que eu preciso, porque assim como ele disse, eu vou casar e não se casa sem fé. Então, eu queria ler com vocês Romanos 12:3, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Existem, digamos assim, 3 fés que nós podemos perceber. Existe uma fé natural, que é uma fé que todos nós temos desde que nascemos. Nós vamos dormir acreditando no outro dia que acordaremos. Nós pedimos alguma coisa no restaurante acreditando que eles vão trazer aquilo que nós pedimos. É uma fé natural. Existe já dentro de nós uma fé que vem exatamente de Deus. Depois existe a fé que salva. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E essa também é igual para toda a gente. Todos nós temos que crer que o quê? Que Deus enviou o seu Filho, morreu por nós, ressuscitou. E a obra da cruz foi redentora de todos os nossos pecados. Essa é a fé que nos salva. Mas aqui em Romanos diz que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Ou seja, existe uma outra fé a partir do momento em que nos convertemos. Uma fé viva que está dentro de nós. E que desta todos nós temos uma medida. E como nós sabemos isso? Até na Bíblia e na vida de Jesus, ele vai dizer que existem pessoas com grande fé e pequena fé. Ele vai mostrar que alguns dos atos foram feitos porque a pessoa tinha uma fé e ele elogia a fé daquela pessoa. E em outros casos, ele repreende a pouca fé de outros. Então nós vemos que existem sim grandes fés e pequenas fés. E tudo que nós experimentamos com Deus, ele é relacionado à nossa fé. A fé é o meio de acesso a tudo aquilo que Deus já disponibilizou para nós. Nós temos um elemento de responsabilidade. Ou seja, o homem ele não pode crer sem que Deus lhe dê alguma coisa, porque a Bíblia diz que ele dá uma medida de fé. Mas nós também temos que trabalhar, porque senão Deus decidia, este aqui tem muita fé, este tem pouca fé, e ficava assim. Era Deus a decidir quem poderia crer ou não. Então não é uma parte só nossa e também não é só de Deus. A Bíblia mostra que existem pessoas que se posicionaram em fé e alcançaram coisas muito grandes que Deus já tinha preparado para elas, mas a Bíblia também mostra pessoas que Deus já tinha prometido algo para elas, e porque não agiram com fé, não receberam nem aquilo que Deus lhes tinha prometido. Um exemplo são os espiões. Quantos espiões foram à terra prometida? 12. Mas quantos entraram na terra?
2, porque a terra era prometida a todos, mas 2 agiram com fé e 10 agiram sem fé. Então, a fé nós vemos que é dinâmica e ela é crescente, é uma fé viva. E nós caminhamos por fé. E não digo só caminhar de viver, mas eu digo quando vocês entram nesta igreja, vocês caminham sobre a fé de alguém. Vou dar aqui um spoiler para quem ainda não fez o jantar com os pastores. Mas, anos atrás, nós não estávamos neste local aqui. Estávamos bem escondidos. Era atrás do Cascais Shopping, num lugar pequeno, tinha 2 salas. E nós éramos poucos, então cabíamos todos. Hoje já ninguém caberia ali. Mas, em um certo momento, o vosso pastor começou a passar por aqui e viu que este lugar estava para alugar. E todas as vezes ele passava e ele dizia, este lugar vai ser nosso. Este lugar vai ser nosso. Este lugar vai ser nosso. Todas as vezes passávamos por aqui, levantem as mãos, porque este lugar vai ser nosso. E todos nós tivemos que entrar na fé dele. Porque eu lembro-me que às vezes estávamos no carro, não com ele, com a minha mãe, e ela dizia, levantem as mãos. E nós levantávamos as mãos. Para profetizar, para declarar que este lugar era nosso. Talvez eu não queria, às vezes não parecia impossível, mas por causa da fé, olhem onde nós estamos. E a fé foi tão grande, eu acredito que eles vão contar no jantar dos pastores, e a gente que já sabe, mas que quando nós fomos para alugar o local, a pessoa já tinha outra pessoa em mente que ia alugar, né? E o meu pai não estava aqui e ele disse, ok, eu não estou em Portugal, então quando eu voltar eu resolvo isso. Tipo, se for para ser nosso, e é nosso porque eu já sei, o outro vai desistir. E hoje nós estamos aqui. Então vocês caminham na fé, tudo o palco foi pela fé. Tudo que vocês veem aqui foi feito por fé. E então tudo que nós experimentamos, ele é relacionado com a nossa fé. E eu vou ler com vocês uma história que é muito conhecida, que é a ressurreição de Lázaro. Ela está lá em João 11. E nós vamos ler a história da ressurreição de Lázaro, mas não vou falar da ressurreição de Lázaro. Vou falar de algumas falas que outras pessoas têm com Jesus. E como elas demonstram níveis diferentes de fé. Então, João 11, a partir do versículo 1, diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. Isto dizia e depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Maria para os consolar a respeito de seu irmão.
Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão? Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Maria a Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés e dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhando-se para o túmulo, era este uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus ordenou: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus havia realizado. Há uma primeira fala aqui que mostra que é uma fala cheia de fé. Jesus, naquele momento, ele já estava a enfrentar perseguição, ameaças de morte, e retornar à Judeia era ir em direção à morte, porque era ali que eles queriam apedrejá-lo. E os discípulos, eles disseram isso: olha, Jesus, se tu fores, eles vão matar-te, não vás. Mas Jesus diz: eu não vou ficar parado por medo, os meus planos não vão ser alterados por medo. E naquele momento também, os discípulos estavam a viver assim o ápice do ministério de Jesus. A Bíblia diz que muitos ouviam o Evangelho e muitos se convertiam. Então, os discípulos estavam a viver o melhor momento, e de repente Jesus diz: nós vamos ter com Lázaro, nós vamos para o lugar onde querem me matar. E os discípulos: não, Jesus, não podes ir, vão te matar. E há uma fala de um personagem que é Tomé, e diz: vamos nós também para morrermos com ele. E esta fala de Tomé é a fala de um homem cheio de fé. Tomé, ele estava disposto a ir com Jesus, mesmo que isso significasse morrer com ele. Ele tinha assumido o compromisso total. E isto, assim, é ser cheio de fé. O mais alto nível de fé é que seja feita a vontade de Deus, não importa se a minha vontade não é feita. E não importa se a vontade de Deus seja a minha morte. Esta é uma fala de um homem com fé. Aquelas orações com mais fé são aquelas em que nós não importamos mais.
mas só a vontade de Deus importa, em que nós não estamos no centro, mas só Jesus está no centro. São aquelas orações em que tu dizes, Jesus dando certo ou não dando, acontecendo ou não acontecendo, eu continuo a te seguir e obedecer. E se tu dizes, vamos para a Judeia, nós vamos para a Judeia, mesmo que isso signifique a morte. Eu acredito que o homem com mais fé, ele pode nunca mover uma montanha, mas ele nunca vai desobedecer à ordem de Deus. Ele vai obedecer sempre a Cristo. E esta posição de Tomé é muito como a posição dos amigos de Daniel quando estavam para ser julgados na fornalha. Que eles disseram, nós sabemos que o nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas se Ele não nos livrar, nós mesmo assim não nos dobraremos. Tomé estava a dizer a mesma coisa. Jesus, eu sei que tu tens as palavras de vida, que é a ti que eu tenho que seguir, então, mesmo que seja para a morte, eu vou contigo. Ser cheio de fé é não depender das coisas que nós temos ou não temos, é não depender das situações em que nós vivemos ou das circunstâncias que nós estamos a passar, mas é ser obediente apesar de tudo isso. É dizer, eu estou pronto para ir para a Judeia, para morrer se for necessário, mas eu não vou desobedecer a uma ordem tua. O homem com mais fé, ele não desobedece a nenhuma das ordens de Jesus. E as ordens que nós temos que aplicar na nossa vida, elas já foram ditas há muito tempo, estão escritas na sua palavra. Nós estamos a desobedecer um dos mandamentos de Cristo. A nossa fé, mesmo que nós estejamos a fazer curas, a nossa fé não é cheia. Nós não estamos cheios de fé. Porque quem é cheio de fé, ele não desobedece a Cristo. Seja crendo que ele faça, seja crendo que ele não faça. Seja crendo que Deus vai mudar a situação ou não. Nós continuamos a segui-lo e nós continuamos a obedecê-lo. Então, a fala de Tomé é uma fala cheia de fé. Mas existem outras falas logo a seguir. Em João, no versículo 20, diz que Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta tinha uma grande fé. Marta cria que Jesus poderia ter curado o seu irmão. Quando Lázaro estava doente, ela diz, eu sei que se tu tivesses estado aqui, tu poderias tê-lo curado. Mas ela também cria que Jesus poderia fazer qualquer coisa. Ela diz, sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela não nega o poder de Jesus. Ela naquele momento talvez não fosse estar cheia de fé, mas ela estava a dizer, eu sei que tu tens o controle. Não aconteceu a cura de Lázaro, não aconteceu, mas mesmo assim, eu sei que tu podes fazer qualquer coisa. E Marta revela a posição dos homens e mulheres que têm uma grande fé. O que a Bíblia diz? Diz que ela saiu, assim que ela soube, ela saiu ao encontro de Jesus. Ela sabia que só Jesus poderia fazer alguma coisa. E ela correu para os braços de Jesus. Esta é a posição de homens e mulheres de grande fé. Não esperam que Jesus vá até eles, mas correm para os braços de Jesus. Ela não ficou à espera, ela não ficou no seu sofrimento, na sua dor, não ficou ali só a chorar, mas ela foi para o único que ela sabia que poderia fazer alguma coisa. A certeza de Marta não era na ressurreição de Lázaro, porque ela não pede. Ela poderia ter pedido. Ela não pede, ela não sabia o que Jesus poderia fazer, mas mesmo assim, mesmo não tendo acontecido
a cura e agora ele estava morto. A sua fé, a sua confiança, ela continuava em Cristo. Ela permanecia em Cristo. Marta demonstrou a grande fé que ela tinha, sim, em Jesus e na sua vontade, apesar da sua própria dor e decepção. Ela diz, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei que tu podes fazer qualquer coisa. E ela reforça isso porque Jesus diz, Lázaro há de ressurgir. E ela responde o quê? Sim, ele vai ressurgir no último dia, e isso eu sei. Mas Deus disse, eu sou a ressurreição. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. O que é que ele estava a dizer a Marta? Eu sou tudo o que tu precisas. Eu sou tudo o que tu precisas. Naquele momento, Marta só precisava de uma coisa, da ressurreição de Lázaro, que ele voltasse à vida. E Jesus diz, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? E ela responde, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Jesus, ele diz que é tudo aquilo que Marta precisa, e Marta, com a sua grande fé, diz, eu creio. Apesar de tudo o que passou, apesar da morte de Lázaro, apesar de eu não ter visto o milagre na vida do meu irmão, eu creio. E creio que tu és tudo aquilo que eu preciso. Mas logo a seguir vem mais uma outra fala da irmã de Marta, Maria. E aqui a fala de Maria, ela fica na metade da fala de Marta. Ela diz a mesma coisa. Provavelmente elas andaram ali a conversar durante aqueles dias. Porque ela diz a mesma coisa. E a Bíblia diz que Marta foi chamar Maria a dizer, o mestre chegou e te chama. E Maria correu ao seu encontro. E quando Maria chegou ao lugar onde estava, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Uma coisa é certa, Maria responde prontamente à ordem de Jesus. Jesus chama e ela deixa tudo o que tem e vai para os pés de Jesus. Diz que ela cai aos seus pés, prostra-se aos seus pés, humildemente o faz. E Maria tinha fé no poder de cura de Jesus. Ela diz, se tu tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela coloca esse se e ela fica por aqui. O problema de Maria é que ela ficou por aqui. Marta foi além. Ela disse, eu sei que tu tens o poder de cura e eu creio que tudo tu podes fazer. Mas Maria ficou por aqui. E fica naquela, tipo, eu acredito na cura. Tu podias ter curado se tivesse chegado mais cedo. É uma declaração de fé, sim, mas é uma ideia que muitas vezes nós temos, de que Deus pode fazer quase tudo, ou tudo entre aspas. É uma ideia que nós temos de que existem limites ao poder de Deus. Sim, tu podias ter feito, mas não fizeste, então agora, ponto de exclamação. Ou pensar que Deus, Ele só trabalha da forma em que nós queremos, pensamos, imaginamos, porque nós temos muito essa tendência, precisando de um milagre, precisando de alguma coisa, ou não só precisando, querendo, tendo fé para alguma coisa, nós colocamos sim, tipo, tem que acontecer daqui a 3 meses, 2 semanas, 22 horas, nesta forma aqui, tem que chegar uma carta que diz, o teu milagre chegou. E às vezes passou esse tempo, não aconteceu nada, e agora nós temos a fé, uma fé pequena, uma pouca fé de dizer, sim, Deus, se tivesse sido ontem, se tivesse sido assim como eu tinha planejado, eu sei que tu poderias ter feito. Nós até acreditamos, nós dizemos, sim, eu sei que tu poderias ter feito. Mas se fosse daquela forma, se fosse no tempo em que eu tinha falado. Então Maria estava a viver aqui um momento de crise
E ela diz, e a sua fala demonstra a pouca fé que ela tinha no Senhor, de que Jesus poderia ter feito no passado, mas agora ele estava sem poder. Agora não havia mais o que fazer. E depois nós vemos ainda uma última fala dos judeus. Jesus chora e alguns judeus dizem: olhem como Jesus amava tanto Lázaro. E outros dizem: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? A fala aqui dos judeus, eles consideraram que o fato de que Jesus não tivesse feito o milagre em Lázaro apagava, invalidava o milagre anterior que Jesus tinha feito. Tipo, ele não tinha curado os olhos ao cego e agora não pôde fazer nada. Ainda mais, ele amava assim tanto, não fez nada. É uma disposição quase que nós também temos de tipo dar ordens a Deus. Então, tu não fizeste lá atrás, agora não podes fazer outra vez? Eu sei, Deus, que tu fizeste com aquela pessoa, com a minha vizinha. Por que é que não fazes agora também? Então, mas tu abriste os olhos ao cego e deixaste que Lázaro morresse? E volta aqui a verdade de que todos nós, lá no fundo, não acreditamos que Deus tenha um poder ilimitado. Nós colocamos, é difícil para nós entender a onipotência de Cristo. De dizer que Ele pode fazer qualquer coisa, em qualquer modo, além daquilo que nós podemos imaginar. Porque nós sim somos limitados, Ele não é. Ele pode fazer de uma forma jamais feita, jamais imaginada por nós. Ele tem muito mais criatividade do que nós. Ele quer ir muito além dos 600. Para aquilo é pouco. É pouco. Mas nós não podemos chegar a um lugar onde não haja mais fé. E é possível chegar a um lugar onde não há mais fé mesmo depois de tê-la. Porque eu acredito que os judeus olharam para o milagre que Jesus tinha feito aos cegos e ficaram com fé. Disseram: ele está a curar cegos, mas agora não poderia ter ele curado Lázaro? Não poderia ter ele chegado mais cedo? Não poderia ele ter feito aquilo que fez pelo cego? Os judeus demonstram, a fala dos judeus demonstra nenhuma fé em quem Jesus era e naquilo que ele podia fazer. Quando nós dizemos, muitas vezes, quando não, é isso. É que muitas vezes nós pensamos talvez da mesma forma que um destes personagens. Ou nós temos falado da mesma forma que estes personagens. Por que buscar as falas? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós temos que atentar àquilo que nós temos dito. Ou muitas vezes até pensado. Talvez quando na semana passada disseram: não vamos mais rumo aos 300, mas vamos rumo aos 600. É tipo assim: sim, rumo aos 300 eu até acreditava. Mas 600 é diferente, né? 600 é muita gente. 600 é mais trabalho. São mais cultos. São mais coisas para fazer. É mais gente. É tudo além do dobro daquilo que se faz agora. Mas talvez só pensamos, talvez falamos, talvez dissemos: é complicado, mas vamos orar. E isso é acreditar num Deus limitado. Isso é acreditar num Deus que não pode tudo. Temos que ter atenção à forma como nós até mesmo pregamos. Pregamos não, oramos. Na forma como nós oramos.
Muitas vezes nós saímos dos nossos quartos de oração, dos nossos momentos a tempo sozinho com Deus, mais desmotivado do que aquilo que nós entramos. Por quê? E está certo, tem que haver um tempo ali em que nós abrimos o nosso coração para Cristo. Em que nós estamos, Deus, tu sabes que eu preciso disto, está difícil isto. Meu familiar precisa de uma cura, eu preciso de uma cura, eu preciso de mais dinheiro na conta, eu preciso de um trabalho novo. Senhor, tu sabes que não é fácil. E começamos a abrir o nosso coração, a despejar problemas e depois dizemos, amém. E o que aconteceu ali? Ok, eu já deitei tudo para fora, mas eu não saí com mais fé. Falta a declaração. Falta eu dizer, Senhor, está difícil lá no trabalho e eu preciso de um novo. Então eu declaro com fé que tu vais abrir a porta certa para mim. Eu vou sair daquele trabalho e vou encontrar o melhor, com um salário maior. Senhor, o meu pai está doente e está a ser muito difícil e tu sabes que eu já não aguento mais vê-lo desta forma, mas com fé eu declaro a cura sobre ele, que ele vai voltar a caminhar, que ele vai sair do hospital, que ele vai viver. Muitas vezes as nossas orações ficam no vomitar as nossas necessidades e nós nos esquecemos de trabalhar a nossa fé. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas diz, Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Porque se Ele respondesse necessidade, todos os homens já eram salvos, porque todos nós temos a necessidade de ser salvos. Se Ele respondesse necessidade, nenhum de nós tinha problemas e bastava dizer, Deus, tu sabes. Mas Ele responde a nossa fé. Mas então, Esther, tu disseste que Deus colocou dentro de mim uma medida de fé, uma medida viva de fé. E o que eu estou a perceber é que a minha fé é pequena. Porque se vocês chegaram à mesma conclusão que eu, é que não tenho tanta fé assim. Ou então, parece que não tenho tanta fé assim. Mas voltando lá ao início, todos nós temos a responsabilidade de crescer em fé. Deus, Ele derramou sobre nós a medida certa. E somos nós agora que a usamos. Nós temos a responsabilidade. Porque olhando para os personagens, Tomé, aqui eu apresentei Tomé como um homem cheio de fé. Mas, em geral, ele é conhecido como quem? Homem de pouca fé. Por quê? Porque depois houve uma outra fala mais tarde dele que diz: só vou crer se vir os buracos nas mãos. Marta aqui, grande fé de Marta. Mas Marta, no último encontro com Jesus, ela não estava muito preocupada em estar com Jesus, mas mais no seu serviço. Ou Maria, que aqui estava a viver o que eu acho uma crise de fé, porque Maria é aquela que derramou o vaso aos pés de Jesus, a coisa mais preciosa que ela tinha aos seus pés, sem nem pensar duas vezes. Então, qual é a medida de fé que Deus derrama sobre nós? É a medida certa. E eu preciso aqui de um voluntário forte. Um voluntário forte. Por aqui no copo. Ups. Pode beber. Não sei, tu é que sabes. Eu sou Deus. Vamos fazer outra vez.
E eu derramei sobre o Toninho a medida certa de fé. O problema é que às vezes, no início, ele só bebe um bocadinho. Tanto que ele fez assim, vou, não vou? És tu quem sabes. Porque eu já fiz a minha parte, eu sou Deus. Essa é a tua fé. Vais beber só um bocadinho? Um abraço você. Deus derramou sobre o Toninho, Deus derramou sobre mim, Deus derramou sobre ti a medida certa. Ele não erra, Ele não derramou um pouquinho. O nosso erro é pensar que o Deus que deu o seu Filho nos deu uma migalha de fé. Como assim? O Deus que deu o seu Filho para morrer por nós agora vai me dar isto aqui de fé? Só um pouquinho? Uma fé... Não, Ele deu da medida certa, Ele derramou sobre ti a medida certa, e a medida certa é transbordante. Mas o nosso papel é beber a água. E dependendo das situações, às vezes nós pegamos no copo e bebemos só um bocadinho. Provamos a água, provamos a fé. Mas a nossa responsabilidade é usar toda a medida de fé que Deus colocou sobre nós. Somos nós que escolhemos quanto vamos usar. Somos nós que escolhemos quanto vamos beber da fé que Deus nos deu. Deus não nos deu só uma parte. Ele não nos deu só uma parte de si. Ele não nos deu só um bocadinho de fé. Não, Ele deu tudo aquilo que nós precisamos. Se Ele colocou sobre ti o dom de cura, Ele já deu toda a medida de fé que tu precisas para andar por aí e curar os enfermos. Se Ele te deu o dom de sabedoria, Ele já derramou sobre ti toda a fé que tu precisas para lançar palavras de sabedoria. Se Ele te deu o dom de milagres, Ele já derramou sobre ti toda a fé que precisas para ver milagres acontecerem na tua vida. Mas és tu quem decides como ou quanto de fé tu vais usar. A medida está lá, Ele já derramou na medida certa. Ele não erra, não erra. Deus não erra. Somos nós agora, é nossa responsabilidade viver usando toda a fé que Deus já derramou sobre nós. E como crescer em fé? Eu já disse aqui, nós temos que aprender a declarar. Nós temos que aprender a tirar tempo para declarar, tempo nas nossas orações para declarar as coisas com fé, como se já tivessem acontecido. E o segundo é exercitar. Só tem uma forma de crescer em fé, é colocá-lo em prática. E por isso hoje eu queria pedir que vocês se levantassem. E os vossos pedidos, os vossos pedidos pessoais, eu vou deixar que vocês cheguem em casa e coloquem a vossa fé em prática em cada um deles. Mas nós, como igreja, não temos a missão de salvar vidas, de ir atrás delas. Jesus é quem salva, mas nós vamos atrás delas. E nós temos orado pelas 3 pessoas. E nós vamos colocar a nossa fé em prática, declarando sobre cada nome que está aqui. E vai ter que ser a tua fé, porque eu não sei quem está aqui. És tu quem sabes o nome das pessoas, és tu quem conheces as dificuldades destas pessoas. És tu quem sabes aquilo que pode
ajudar na conversão das pessoas. E és tu o responsável por falar de Jesus para elas. E por isso eu vou pedir ao pastor para orar com fé. Mas, outra vez, também não vai ser ele. Não é só a fé dele. A fé dele faz muita coisa. Graças a Deus. Mas tem que ser a fé de cada um de nós. Portanto, eu te convido, enquanto ele ora, a começar a declarar. É fé na prática. Eu não vim bradar só uma palavra. Isso não é igreja. A igreja é viva. E a fé também é viva. Tens que ser tu a declarar. Cada nome, cada dificuldade, cada milagre, cada cura. Tens que ser tu a declarar coragem sobre ti. Palavras certas sobre ti. Para falar com estas pessoas. E salvação. Amém? Depois de orar por isso, eu também queria orar por enfermidade, tá bom? Mas primeiro vamos orar pela salvação. Enquanto nós oramos, você declara sobre a vida que você colocou. Se você não colocou, você tem tempo de colocar ainda. Nós estamos orando esse ano todo por essas vidas. Em novembro nós vamos ter cultos só evangelísticos para a salvação dessas vidas. E você vai convidá-las para estar aqui, amém? Nós vamos convidá-las, cada um vai convidar os seus. Nós vamos fazer eventos, o pastor Eibe vai estar conosco, dia 2 de dezembro, dia 1 de novembro, dia 1 de novembro vai estar a pastora Andréia, a esposa dele aqui conosco, só com as mulheres. Tudo é evento para você trazer as pessoas. Se nós não fizermos a nossa parte, né? Como que Deus vai poder fazer a dele? Né? Então Deus, para salvar essas pessoas, depende de nós chegarmos até ela. Então começa a colocar você o nome dessas pessoas. Se você não colocou, coloca o seu aí agora, fala e depois você escreve, tem um papelinho ali, coloca aqui dentro. Nós estamos orando todos os dias para a salvação dessas pessoas. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, a nossa fé não está simplesmente em nós temos a nossa medida, mas naquilo que Tu és. O Deus onipresente, onipotente, onisciente que Tu és. O Deus grande e poderoso. O Deus de milagres e maravilhas. O Deus de poder e o Deus de salvação. O Deus que não poupou o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos hoje chamá-lo de Senhor. Então este Deus é que nós invocamos sobre a vida de cada pessoa dessa, e declaramos aquilo que está na Tua Palavra, e toda cegueira espiritual vai cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo, que elas vão ficar sensíveis a ouvir o Teu Evangelho, e elas vão ficar sensíveis aos convites para estar no meio da família do Senhor. Senhor, nenhuma barreira poderá impedir. Nós destruímos agora toda a artimanha de Satanás, tentando impedir, tentando trazer incredulidade na vida delas, porque na vida delas resplandecerá a luz do Evangelho que é Cristo Jesus. Senhor, nós nos comprometemos, em nome de Jesus, que nós vamos atrás dessas pessoas, vamos fazer a nossa parte, e tomamos posse da vida delas, para servirem no Teu reino, em nome de Jesus Cristo. Quem acredita diz...